salve, meu povo! Quanto tempo! Minha galera, vamos falar de replicação do DNA, esse é o nosso objetivo hoje. Replicação do DNA, que é um assunto, um recorte temático de ácidos nucleicos que historicamente cai muito em provas de vestibulares. E a gente vai esmiuçar isso tudo, viu? Podem ficar tranquilos. Então, pega o caderno, abre aí, vamos embora, vamos ralar para a gente ter nossa aprovação que a gente tanto quer. O tema da aula de hoje é replicação do DNA. Simbora! Beleza, galera? Então, a gente vai focar um pouquinho em um dos recortes temáticos dentro de ácidos nucleicos, que é tentar explicar como é que essa molécula se duplica, tá? E para que ela faz isso, aonde ela faz isso. E alguns vestibulares, na verdade, muitos deles costumam cobrar e ter esse tipo de abordagem. Vamos começar conceituando, então, a replicação? A replicação do DNA nada mais é do que o processo de duplicação da sua molécula. Você vai lembrar nas aulas de estrutura de ácidos nucleicos que o DNA ele tem uma dupla hélice. Então, ele é formado por duas cadeias polinucleotídicas que se ligam por meio de bases nitrogenadas complementares. E o que sustenta, o que garante esse formato de dupla hélice são as ligações de hidrogênio entre essas bases, né, que formaria como se fossem os degraus de uma escada, se a gente fizer essa analogia. Uma das características da replicação é que ela é um processo semiconservativo. Por quê? Porque a fita de DNA, a molécula de DNA inicial, que tem duas fitas, ela vai servir de molde para a construção das moléculas filhas. E aí é curioso porque o DNA ele é desnaturado, né? Suas ligações de hidrogênio elas se rompem, e quando elas se rompem, elas servem de molde, como você está vendo aqui na imagem ao lado, para a construção de uma nova fita da nova molécula. Então, aqui embaixo eu tenho novas moléculas de DNA que conservaram das suas duas fitas uma delas da molécula anterior. Então, na verdade, galera, essas novas moléculas de DNA obtidas pelo processo de replicação, das suas duas fitas que elas apresentam, apenas uma delas elas conservam da molécula parental, do DNA mãe, vamos dizer assim. Então, não esqueçam disso. E esse conceito de semiconservativo só se refere à replicação. Transcrição e outros processos, não faz sentido a gente estabelecer essa condição. Então, quando fala de processo semiconservativo é para replicação, por quê? Cada uma das novas moléculas de DNA obtidas conservaram uma das suas fitas da molécula anterior. Então, a molécula anterior é essa aqui, e ela conserva, uma das fitas dela vai para a nova molécula de DNA de um lado, e a outra fita dela vai para a nova molécula de DNA do outro. E a partir dessa fita conservada, você constrói uma nova fita. Na verdade, ela serve como guia, como molde, como orientação. Beleza? Bom, quem comprovou que a replicação era um processo semiconservativo foram dois pesquisadores, a long time ago, que foi Maselson e Stoll. Eles fizeram um experimento utilizando DNA radioativo, né, que tinha ali, de certa forma, isótopos de nitrogênio marcados por radiação, e esse DNA era um DNA de origem bacteriana. Então, eles desenvolveram culturas de bactérias em meios distintos e conseguiram observar que determinadas fitas são conservadas nesse padrão de ser semiconservativo. Galera, eu não vou me estender muito nesse experimento, seria uma aula só para falar dele, mas eu vou enfatizar o que é mais relevante. Eles começaram cultivando bactérias em um meio de cultura que tinha nitrogênio marcado com radiação, e eles chamavam de isótopo 15. Era um nitrogênio mais pesado. Quando as bactérias eram cultivadas num meio que só tinha esse nitrogênio 15, elas utilizavam o nitrogênio para formar seus nucleotídeos e formar as suas moléculas de DNA.
Então, quando centrifugava o DNA dessas bactérias, o DNA ficava depositado num ambiente mais profundo do tubo de ensaio, porque era uma molécula mais pesada, já que tinha as duas fitas formadas por nitrogênio do tipo 15. Aí eles pegaram uma bactéria dessa, que tinha DNA 15-15, né, nitrogênio 15 numa fita e nitrogênio 15 na outra, e transferiram para um novo meio de cultura. Agora, esse meio de cultura só tinha nitrogênio isótopo 14, que era o nitrogênio que, quando participava do DNA, formava uma fita mais leve. Quando essas bactérias passaram a utilizar o nitrogênio 14 para formar as moléculas, eles já viram que a nova geração de bactérias já tinha uma molécula de DNA que, quando centrifugava, já ficava um pouco mais acima no tubo de ensaio. Ficava exatamente no meio. E aí ele percebeu que essa condição é porque ele tinha uma das fitas mais pesadas, que conservaram o nitrogênio 15, e a outra fita era nova, que só tinha nitrogênio 14. Então, isso atribuiu um peso molecular menor à molécula de DNA e ela ficou depositada um pouquinho mais acima no tubo de ensaio. E aí ele foi observando as gerações e ele via que realmente tinha esse padrão de semi-conservação. Na segunda geração, ele já observou dois tipos de moléculas de DNA. Existia o DNA que ficava exatamente no meio, mas também existia uma outra metade de DNA que ficava bem mais acima, evidenciando que só tinha nitrogênio 14 nas duas fitas. E na terceira geração ele teve a certeza, né? Porque a maior parte das bactérias só tinham nitrogênio 14, então o DNA 14-14, que era muito mais leve, e apenas 25%, uma manchinha menos evidente, né? Mais fininha, com menor espessura, evidenciando ali um percentual em torno de 25%, do DNA que era híbrido, né? Uma fita 14 e uma fita 15. Então, galera, não esqueça que o que é mais importante desse experimento é você perceber que ele foi muito relevante na comprovação de que a replicação do DNA era um processo semi-conservativo. Então, esse experimento serviu para isso, tá? Quando ele cai em provas, é para você relacionar que a replicação, uma comprovação de que a replicação era um processo semi-conservativo. De boas? Vamos embora. Bom, galera, vamos caracterizar o processo. Primeiro, em células eucarióticas, ele acontece numa fase muito restrita do ciclo celular, que é o intervalo S da intérfase. Você precisa saber disso. Durante as outras fases da intérfase, G1 e G2, você está tendo transcrição e tradução, você não tem replicação. A replicação ela é restrita ao período S da intérfase. E durante as divisões celulares, seja mitose ou meiose, também não tem replicação. A replicação ela é exclusiva de uma etapa chamada de intervalo S da intérfase, o período S da intérfase. Lembrando, galera, que isso só serve para eucariotos. Os procariotos não têm esse ciclo definido que a gente conhece. Não existe intérfase, divisões indiretas, mitose, meiose. Então, essa classificação não serve para procarioto. Procarioto vai duplicar seu DNA ali a qualquer momento e vai dividir o citoplasma. Então, já é um processo muito mais simples. Local de ocorrência. Como eu preciso de um DNA original para poder duplicar, é importante que a replicação ocorra onde tiver o DNA na célula. As bactérias, o seu DNA fica difuso no núcleo, é o que a gente chama de nucleóide. Então, a replicação nas bactérias vai acontecer no citoplasma. Já nos eucariotos, o DNA genômico ele fica no núcleo. Lembra lá da cromatina ou do cromossomo, né? Fica protegido pela carioteca. Então, a replicação do DNA nas nossas células eucarióticas, ela vai acontecer apenas no núcleo. Então, em bactérias no citoplasma, porque o DNA molde está no citoplasma, nos eucariotos no núcleo. Qual é o objetivo do processo replicativo? Manutenção do padrão genético ao longo da divisão celular. Para uma célula se dividir, eu tenho que lembrar da premissa que uma célula vai originar duas. Então, tudo que aquela célula tem, ela tem que se duplicar, inclusive o seu DNA. E o processo de duplicação do DNA é a replicação. Então, o grande objetivo da replicação é
a divisão celular, né? Possibilitar ali a divisão celular. E na divisão celular, eu espero que as duas células tenham a mesma informação genética, a mesma sequência de base do DNA. Beleza? Bom, vamos dividir as etapas, e aí nessas etapas eu aproveito e comento com vocês sobre as enzimas que participam do processo. A primeira etapa é uma etapa de preparação. O DNA é uma fita dupla, as bases nitrogenadas estão protegidas, né, nas ligações, e isso, de certa forma, até garante maior estabilidade à molécula de DNA. Mas para replicar, eu vou ter que separar as fitas. Então, a primeira etapa é a da separação das fitas, que a gente chama de desnaturação. Você primeiro desenrola a molécula, tem uma enzima chamada de girase ou topoisomerase, e ela vai aliviando as tensões, ela vai desenrolando para que o DNA adquira aquele formato de uma escadinha. Depois, galera, a gente tem uma enzima que atua como se fosse uma tesourinha. Ela vai quebrando as ligações de hidrogênio e expondo as fitas simples. Então, ela abre, né, a molécula de DNA. Só que, ao contrário do que muita gente acredita, a molécula de DNA não é integralmente aberta para depois começar a replicar, construir a nova fita. À medida que você vai separando um pedaço das fitas, você já vai replicando, já vai construindo e já vai fechando ali. Então, tem mais um formato de uma bolha, de uma forquilha, e vocês vão ter a oportunidade de ver isso comigo numa animação no finalzinho dessa aula. Então, isso funciona mais como uma forquilha de replicação. E por último, a gente tem as proteínas chamadas de estabilizadoras de fita simples, que elas têm como objetivo manter as fitas do DNA durante a forquilha da replicação separadas, abertas, porque existe uma tendência delas reconstruírem as ligações de hidrogênio. Então, galera, vamos com calma. Primeiro uma enzima para desenrolar, depois uma enzima para romper as ligações e separar ali as fitas. E por último, enzimas que vão funcionar como pilares para manter aquela região, as fitas separadas, tá ok? Na etapa de construção de novas fitas, a gente vai ter a participação de um grupo de enzimas que fazem parte das polimerases. Polimerases são enzimas que constroem fitas, porque constroem polímeros de DNA. E polímeros são, na verdade, cadeias polinucleotídicas, quando a gente está relacionando o polímero às moléculas de ácidos nucleicos. Então, quando eu falo que uma enzima ela faz parte de um grupo de uma polimerase, é porque essa enzima, de alguma forma, ela constrói uma fita de ácido nucleico. Pode ser de DNA, pode ser de RNA. Como a gente está falando de replicação, duplicação de DNA, a gente vai falar da DNA polimerase, uma enzima que constrói novas fitas de DNA utilizando moléculas de DNA como molde. Galera, não que seja tão importante os tipos específicos de DNA polimerase, mas eu coloco aqui para vocês que quem vai ter uma grande participação é a DNA polimerase 3. Ela vai construir novas fitas de DNA utilizando as anteriores como molde. Só que ela tem uma limitação. Ela só consegue fazer isso no sentido 5' 3'. Você vai lembrar, então, que ela vai precisar começar do início 3' da fita molde, porque as fitas são antiparalelas, e aí se ela começa do início do 3' da fita molde, ela já começa com o início 5'. E ela vai em direção até o 3', né? Porque ela faz nesse sentido, 5', 3'. Só que tem uma coisa, galera. Em uma das fitas, a replicação nesse sentido, ela é muito de boa. Para eu construir uma fita começando com 5' e terminando com 3', eu vou usar a fita anterior como molde, aquela parte que começa com 3' e termina com 5', porque essas fitas são opostas. Então aqui é de boa. A molécula de DNA inicial ela vai abrindo nesse sentido, e à medida que vai abrindo, eu vou construindo um novo filamento de forma contínua. Essa aqui é o filamento contínuo, é a fita líder, tá? É uma replicação que acontece até mais rápida do que a outra.
A minha limitação, ela gera um pouquinho de complicação no outro filamento. Por quê? Porque o outro filamento, a fita molde, no sentido da abertura da forquilha, ela já é 5 linhas, 3 linhas. Ela já começa aqui com 5. Então, se eu seguir a mesma coisa que eu fiz no filamento anterior, eu vou estar replicando no sentido oposto. E ela não consegue fazer 3 linhas, 5 linhas. Então, ela vai ter que meio criar uma artimanha para ir no sentido contrário da abertura da forquilha do DNA. Ela vai, nesse exemplo, de dentro para fora. Então, ela vai esperar a molécula de DNA abrir um pouco e ela vai replicar aqui meio que de ré, ó, de dentro para fora, para garantir os 5 linhas, 3 linhas. Aí espera a molécula de DNA abrir mais um pouquinho, vai lá e replica outro pedaço. E aí ela vai fazendo isso, sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Ah, prof, mas aí eu não formei uma nova fita, eu formei um monte de pedaços de uma nova fita. E aí você já tem uma noção do que vai acontecer, né? Esses fragmentos de DNA são chamados de fragmentos de Okazaki, e eu preciso de uma enzima depois para poder unir esses fragmentos e agora sim construir uma nova fita. É aí que entra a enzima DNA ligase, ela vai unir os fragmentos de Okazaki, e aí sim a gente tem a construção de um novo filamento. Galera, essa replicação então, em um dos filamentos ela é contínua, e no outro ela é descontínua. Então, no geral, a replicação é um processo semidescontínuo, tá? É muito comum a gente ver em provas falando que a replicação é semidescontínua. E esse termo se refere ao fato de ser contínua em uma fita e descontínua na outra. Por conta do limite da replicação, a enzima DNA polimerase, ela só replica no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, uma consequência da limitação do sentido da replicação é o processo ser semidescontínuo. Contínuo numa fita e descontínuo na outra. Isso leva como consequência também a replicação ser um processo assincrônico. A gente não tem a replicação dos dois filamentos ao mesmo tempo, não há uma sincronia. Um é mais rápido do que o outro. No caso, galera, a replicação do filamento contínuo ela é muito mais rápida. Bom, eu queria tocar num assunto que, de certa forma, começou a ser relevante em alguns vestibulares de nicho. Assim. Aqui na Bahia mesmo, que é de onde eu estou gravando essa aula, a gente tem alguns vestibulares regionais, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, uma faculdade de medicina bem tradicional, que nos últimos anos ela tem cobrado esse detalhe. Que é o seguinte, galera, a replicação, ela inicia-se a partir de um fragmento de RNA, que seria um primer. O primer é um pequeno fragmento de RNA que inicia a replicação. Eu não coloquei ele aqui no esqueminha, mas pense que antes de construir um filamento de DNA, eu preciso começar com um fragmento de RNA, que seria o primer. Galera, esse primer ele é construído por uma enzima específica chamada de RNA primase. Então, a gente começa com a primase iniciando a replicação, construindo um fragmento de RNA que seria o primer, e só depois da iniciação dos primers é que, a partir dos primers, a DNA polimerase 3 constrói o filamento de DNA. Na fita descontínua, cada fragmento vai vir a partir de um primer inicial. Então, eu vou ter que começar com um primer para construir o primeiro fragmento, depois eu coloco um primer para construir o segundo e um primer para construir o terceiro. Só para que fique bem claro para vocês, a replicação é uma duplicação de filamentos de DNA. Porém, para construir um novo filamento, eu preciso iniciar com um fragmento de RNA. Mas fiquem tranquilos que depois, no final do processo, esse pequeno fragmento de RNA, ele é substituído por fragmento de DNA, tá ok? Então, galera,
Não esqueçam que o primer, que é inserido pela RNA primase, ele apenas inicia a construção do filamento, tá? Ele é responsável, então, pela iniciação da construção do filamento e depois ele é substituído por fragmento de DNA. É uma outra limitação de orientação ali, de ligação espacial, ligação química, que a enzima DNA polimerase tem. Ela não consegue iniciar a construção de um novo filamento. Ela precisa de um sítio exposto do primer para poder continuar. Então você precisa começar com o primer e depois ela continua. Ela não consegue começar. E aí depois a gente vai ter que substituir esses primers. Que a gente vai falar disso agora na terceira etapa. Galera, antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu gosto muito dessa imagem, porque o que determina qual é o filamento contínuo e descontínuo é o sentido da abertura das fitas de DNA, o sentido do movimento da forquilha. O DNA, se estiver abrindo para cá, o filamento que você replicar no mesmo sentido que o DNA se abre, o sentido é o mesmo, ele é um filamento contínuo. Já o filamento que se abre no sentido oposto, veja que ele está indo no outro sentido, ele seria o filamento descontínuo. Por que ele é descontínuo? Porque ele vai, à medida que o DNA vai abrindo, ele vai replicando pedaços. Aí espera abrir de novo, replica mais um pedaço, espera abrir de novo, replica mais um pedaço. Quando eu for mostrar a animação para vocês, isso vai ficar bem claro. Bom, então, deixa eu conceituar isso aí para vocês, eu sei que muitos de vocês anotam. Nessa fita líder, que é o filamento contínuo, a construção dela ocorre no mesmo sentido da abertura da forquilha do DNA. Enquanto na fita lagging, que seria a fita descontínua, a fita atrasada, a síntese do novo filamento ocorre no sentido oposto. É isso que determina o que é um filamento contínuo e descontínuo. Beleza. Bom, aqui eu mostrando para vocês, né, numa imagem meio que um pouco mais rebuscada ali, dando a impressão de ser algo mais ou menos tridimensional, eu estou mostrando para vocês algumas enzimas da replicação. As estabilizadoras de fita simples, né, elas se ligam às bases para evitar que reconstruam as ligações de hidrogênio. Aí a gente tem a DNA polimerase aqui, que está replicando no sentido 5' 3'. A gente tem uma outra polimerase aqui também. Enfim, as principais enzimas, né? A DNA helicase, rompendo as ligações, construindo a forquilha, de boas. Galera, lembrar algo bem simples de estrutura de DNA e vale a pena a gente retomar isso, tá? A molécula de DNA, os nucleotídeos que unem-se a partir de uma mesma fita, eles se unem por ligação fosfodiéster. Então, o grupo fosfato, ele faz duas ligações ésteres, um com um nucleotídeo no carbono 5, da pentose do carbono 5, e outro com um nucleotídeo pelo carbono 3. A ligação fosfodiéster também é conhecida como fosfato-açúcar. É uma ligação mais forte que a ligação de hidrogênio. Ela une os nucleotídeos de uma mesma fita. Essa ligação que eu estou enfatizando aqui como se fossem os degraus de uma escada, ela seria a ligação de hidrogênio. Aí ela ocorre, galera, entre as bases complementares das fitas opostas. E aí só lembrando que quando a ligação ocorre entre uma citosina e guanina, você tem 3 ligações de hidrogênio. E quando é entre uma adenina e uma timina, você tem 2. Então, se eu preciso separar uma molécula de DNA e aquela região que eu vou separar, aquela molécula, ela tem muito mais adenina-timina, é muito mais fácil para mim separar do que se tivesse um predomínio de guanina-citosina. Porque aí eu teria que romper menos ligações de hidrogênio, já que a adenina com timina só tem 2 ligações. Guanina com citosina tem 3. Então a energia para eu iniciar a replicação ela é muito maior em um DNA que tem um predomínio de guanina-citosina do que aquele de adenina com timina. Lembra que eu preciso de energia aqui para poder romper essas ligações. Geralmente a gente usa o calor, tá? A temperatura. Beleza.
A última etapa, eu cheguei a comentar algumas coisas com vocês, é quando a gente substitui os primers. Os primers são substituídos por uma outra polimerase, que é a polimerase do tipo 1. Ela também é uma enzima corretora. Então, ela vai passar nos dois filamentos, ela vai substituir os primers por fragmentos de DNA. E, eventualmente, ela vai, se ela perceber algum erro, como eu sinalizei aqui, ó, aqui eu tenho uma guanina, era para eu colocar uma citosina e colocou uma timina. Se porventura eu perceber esse erro, a enzima vai lá, tira o nucleotídeo errado e coloca o nucleotídeo correto. É uma ação exonucleásica, né, que você retira nucleotídeos e repara. Só lembrando que esse sistema, esse mecanismo de reparo, ele não é 100% eficaz. Senão não existiriam as mutações. Inclusive, galera, eu vou comentar isso com vocês. Mutações gênicas agora faz todo sentido, né? O que seriam as mutações gênicas? Elas são erros durante a replicação do DNA que não são corrigidos pelo mecanismo de reparo. Então, se passar um erro, aquele erro ali eventualmente ocorre por mutação e aí cria novos alelos, novos genes, né? A mutação é um fator evolutivo importante para aumento de variabilidade nas populações. Beleza, meu povo? Então, fique claro para a gente essas três etapas. A primeira, desenrolar, desnaturar o DNA. A segunda, inserir os primers, construir a nova fita. A terceira, substituir os primers. Eventualmente ali você fazer o reparo de algum erro que tiver. E no final você acabou formando duas moléculas de DNA idênticas à molécula mãe, em um processo que é semiconservativo, que é semidescontínuo, que é assincrônico e que ainda é bidirecional, tá? E aí eu vou comentar um pouquinho isso com vocês. Galera, a gente tem uma prova importante pra gente aí, que é o Enem, e o Enem gosta muito de trabalhar com alguns textos não verbais ou alguma mistura desses textos. Pode vir uma chargezinha como essa da Mafalda, ó que curioso. Mafalda, às vezes me pergunto qual o sentido da vida, né? Aí a Mafalda, né, boa aluna de biologia, é na direção 5 linha, 3 linha, porque é o sentido da replicação da enzima polimerase. E aí se você parar para pensar, é nesse sentido que você constrói novas moléculas, que são novas células, podem ser novos gametas. Esses gametas fecundam, gerando novos indivíduos que crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Então é o sentido, basicamente, da vida. Apesar da pergunta de Felipe ter outro propósito, Mafalda respondeu de forma técnica e ela não está errada, beleza? Bom, uma última característica, galera, da replicação na forma que a gente conhece, provavelmente os primeiros organismos, quando replicavam, tinham uma replicação unidirecional, mas a nossa replicação atual, ela é bidirecional. Então, o que acontece? Você tem uma origem de replicação no meio da molécula de DNA, e aí você vai ter uma polimerase replicando do meio para uma ponta e uma outra do meio para outra ponta. Então, ao ser bidirecional, a gente consegue replicar o mesmo filamento numa velocidade 2 vezes maior. Galera, se eu começasse dessa pontinha de cá e viesse até aqui, se ela fosse unidirecional de uma ponta a outra, seria um processo muito mais lento, né? Uma replicação mais lenta. É bem melhor eu começar do meio e aí, ao mesmo tempo, eu vou ter as polimerases replicando as duas metades em direção à ponta. Então, você consegue diminuir o intervalo de tempo. Essa seria a grande vantagem. E provavelmente a pressão seletiva foi favorável aos indivíduos que replicavam dessa forma. Lembra que nós, eucariotos, temos várias moléculas de DNA e temos várias origens de replicação. Então não é uma bactériazinha que começa de uma ponta da outra e terminou.
A gente tem muito DNA e ser bidirecional garante que o processo seja mais rápido. A nossa replicação também é bidirecional, beleza? Galera, vamos para uma animação e aí vocês vão começar a visualizar já os processos, tá? Ó. DNA is a molecule made up of two strands. Então a gente tem aqui uma molécula de DNA, essa molécula de fita dupla, né, enrolada, e aí a gente desenrola ela para ficar mais tranquilo para a gente observação. E aí vocês estão vendo que as bases complementares das fitas opostas, elas se unem, protegendo a mensagem. Guanina com citosina, adenina com timina, enfim. De boas. Galera, uma outra situação importante de estrutura de DNA são as extremidades. Então, as pontinhas das fitas de ácidos nucleicos, em uma delas você tem a extremidade 5' na outra você tem a extremidade 3'. Bom, vamos começar na primeira etapa, que é a helicase aí, ó, desnaturando o DNA, separando as fitas. Ó, a forquilha de replicação. Forquilha é a região do DNA que está com as fitas separadas. Bom, meu povo, aí o que acontece, ó? A molécula que é a RNA primase, ela vai construir o primer. Então, a gente começa iniciando um fragmento de RNA. Depois ele vai ser substituído. E aí, só depois de colocar o primer, que a polimerase 3 vai vir e vai continuar a replicação agora com filamentos de DNA. E aí, lembre que ela vai adicionando nucleotídeos complementares. Esse filamento, que está sendo construído no mesmo sentido da abertura da forquilha, é chamado de filamento líder, né? Fita líder, vamos dizer assim, o filamento contínuo. A gente chegou a comentar sobre ele. Já na outra fita molde, lá embaixo, a gente vai ter uma replicação no sentido oposto da abertura da molécula de DNA, que é a fita lagging, a fita atrasada. E ela também depende de primers para iniciar. Então, os fragmentos de Okazaki são esses pedaços de DNA dos novos filamentos. Ó, então, a primase vem, coloca um primer, e aí depois a polimerase 3 vem e continua a partir do primer, construindo um novo filamento de DNA. A diferença é que nesse filamento descontínuo, na fita atrasada, você vai ter um monte de primer para substituir, enquanto no filamento contínuo é só um. Então, eles vão fazendo isso. Ó. A primase coloca o primer, e aí vem depois e a polimerase continua a replicação com filamentos de DNA. Na última etapa, a gente vai ter que substituir esses primers, né? Então, a gente tem uma outra polimerase que faz isso. Ela substitui aí o primer. E ela substitui por fragmentos de DNA. E aí você tem agora sim, né? A ligase vai unir os fragmentos, e aí agora você tem duas moléculas de DNA com a mesma mensagem, assim, exatamente a mesma mensagem, apesar do processo ser semiconservativo. Semiconservativo não se refere à mensagem, se refere ao fato de você conservar apenas uma das fitas das novas moléculas, da molécula mãe, né? Uma semiconservação. Beleza, galera? Ó, espero que vocês tenham compreendido, então, as características, o conceito, como ocorre, o processo todo ali inerente à replicação. O prof vai pedir para vocês pegarem os materiais didáticos de vocês e tentarem fazer os exercícios desse tema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem aí nas redes sociais, tá? Um beijo para todos, FOY, fui, valeu, falou!